Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Abraço e Sociedade Cultural Posse Nova República. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui no ar o programa Alô Comunidade, o programa que fala sobre as rádios comunitárias, um programa temático sobre comunicação comunitária, produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Conosco as rádios comunitárias Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Comunitária Acauã de Aparecida, Rádio Mituaçu do Conde. Transmitindo este programa também a voz popular da comunidade São Rafael, Rádio Independente do Timbó e Rádio Comunitária Araçá da cidade de Mari, além da Rádio Comunitária Comunidade Geral de Guarabira. A gravação da edição do Alô Comunidade vai estar logo mais nos blogs Direto do Sanhauá e Novos Rumos, Jornalistas em Movimento, além de outros sites e blogs na grande rede, levando este programa para o mundo todo. Você liga agora para a Rádio Tabajara AM, mas nós estamos aqui gravando diretamente de Cabedelo, do estúdio Marque Áudio. Comigo aqui nos estúdios o companheiro Ricardson Dias e Beto Palhano. Boa tarde, Ricardson. Boa tarde, Mozart. Boa tarde, Palhano. É um prazer estar aqui novamente participando desse programa tão especial, no qual eu tive a honra de participar desde o início das gravações e desde o início da ideia também. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ricardson. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade e da Rádio Tabajara. E hoje estamos mais uma vez aqui neste sábado transmitindo o programa Alô Comunidade, que neste sábado, por acaso, está sendo gravado nesta sexta-feira. Excepcionalmente estamos gravando porque amanhã, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e o companheiro Ricardson Dias andou pelo bairro do Ernesto Geisel procurando conversar com os moradores daquela localidade. Daqui a pouco a gente vai colocar o áudio dessa entrevista. Mas vamos às notícias. Militante do movimento de radiodifusão comunitária participa da terceira Conferência Estadual de Cultura da Paraíba. O radialista comunitário Fábio Moza recebeu o convite da Secretaria Estadual de Cultura da Paraíba para participar da terceira Conferência Estadual de Cultura, que será realizada no dia 20 de setembro na cidade de Souza. A conferência pretende estabelecer uma política estruturante que dê bases ao novo movimento em que o setor cultural se insere. O governo do estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, afirmou Pedro Santos, gerente executivo de articulação cultural. Para ele, a cultura vive um importante momento. Os avanços das políticas públicas de cultura no estado da Paraíba caminham no sentido de uma efetiva democratização do acesso aos bens e produtos culturais, à profissionalização e institucionalização do setor. A Conferência Estadual de Cultura caracteriza-se como principal espaço de avaliação dessas políticas, acredita Pedro. Pois é, eu devo atuar como facilitador, especialista. Me convidaram como especialista, eu não sou especialista em nada, né? Mas me botaram lá na área de comunicação comunitária. Eu vou ter o prazer de participar desse evento e vou ser o mediador no subeixo democratização da comunicação e cultura digital. E eu estou convidando o meu companheiro Ricardson Dias para me acompanhar nesse evento, nessa conferência de cultura, que vai ampliar o espaço de discussão. A gente vai promover um debate com a participação das pessoas da área e dos gestores de políticas culturais na intenção de fomentar a qualificação dos quadros do poder público e da sociedade civil nas áreas de gestão e produção cultural ligada à comunicação comunitária. E eu, inclusive, gostaria de fazer um convite
aos companheiros das rádios comunitárias, aos companheiros da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba, para que nos enviem sugestões, propostas para serem lançadas nessa terceira Conferência Estadual de Cultura. Mozart é autor do livro Democracia no Ar, sobre experiências de rádios de baixa potência e outros projetos de comunicação comunitária no estado, desde a década de 1990. Foi fundador das rádios comunitárias Araçá, em Mari, e Zumbi dos Palmares, em João Pessoa. Coordenou o Fórum Metropolitano de Comunicação Comunitária na capital da Paraíba e produz o programa Alô Comunidade pela Rádio Tabajara da Paraíba, um programa temático sobre radiodifusão comunitária transmitido por uma rádio pública do Brasil. Pois é, e como hoje 7 de setembro, dia da independência do Brasil, a gente vai começar o programa Alô Comunidade de hoje tocando uma música de minha autoria e do meu companheiro Hugo Tavares, da Rádio Comunitária Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Vamos tocar essa música hoje que fala da pátria amada. Pátria amada, idolatrada, digna é dos brasileiros. Seja-nos, pois, concedida a clava forte, terra adorada entre outras mil. Terras, colônias, dos filhos mãe gentil, Brasil quadro infantil. Dos filhos mãe gentil, Brasil quadro infantil. Ó pátria amada, idolatrada, ó pátria amada, idolatrada, digna és dos brasileiros. Idolatrada, salve, 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 salve. Mãe menininha, minha terra tem palmeiras. Salve a rainha, salve a rainha, salve a rainha. Ó pátria amada, idolatrada, digna és dos brasileiros. Ó pátria amada, idolatrada, digna és dos brasileiros. Onde canta o sabiá e os estates, onde canta o sabiá e os estates, as aves já não gorjeiam, Deus proverá. As aves já não gorjeiam, Deus proverá. Ó pátria amada, idolatrada, digna és dos brasileiros. 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 Pois é, hoje é o 7 de setembro, a gente começa tocando a pátria amada, e dizendo o seguinte: durante 21 anos, entre 64 e 85, o Brasil viveu debaixo de um regime que ficou conhecido como ditadura militar. Hoje as novas gerações não conhecem muito essa história, tá certo? No dia 1º de abril, foi no dia 1º de abril de 64, as Forças Armadas, com apoio dos Estados Unidos, colocaram tanques de guerra na rua, homens fortemente armados, fecharam as instituições democráticas, tá certo?
e derrubaram o presidente da República, João Goulart, que foi eleito democraticamente pelo voto do povo. E os militares impuseram um novo governo chefiado pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco. O Brasil passou a viver momentos de terror. E todos que lutaram pela volta da democracia foram perseguidos, foram presos, mortos, desaparecidos, torturados, presos, demitidos de seus empregos e expulsos das escolas, das universidades. E também muitas mulheres foram estupradas, inclusive, pela repressão. Crianças separadas dos pais e mães, tá? Esse drama a gente viveu durante 20 anos. E nós, inclusive, vivemos pessoalmente, né, quando éramos jovens, e vivemos isso aí, não chegando ao ponto de tortura e tal, mas a tortura psicológica nós vivemos e muito. Eu lembro que a gente, para poder ouvir alguma música que não era permitida, era um problema sério para a gente ter que se esconder para poder ouvir, para conversar sobre política, impossível. Pois é, eu me lembro também que eu sofri perseguição por conta de um jornal de jornal de estudante que a gente produzia na cidade de Itabaiana do Norte. Fomos chamados para depor no quartel, fizeram umas sessões de tortura psicológica e tal e coisa. Bom, mas isso é passado, mas o passado que a gente lembra hoje, né, na base de toda essa violência que cometeram os crimes mais bárbaros, tá certo? Esses homens se tornaram presidente da República, presidentes que nunca receberam nenhum voto de ninguém, esses presidentes da ditadura, os militares, né? Castelo Branco foi o primeiro, foi escolhido a dedo pelos Estados Unidos para ser o primeiro presidente, entre aspas, da ditadura. Primeiro ditador. Depois vieram Costa Silva, veio o Gás Azul Médici, de triste memória, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, tá certo? Foram milhares de brasileiros perseguidos, mas a gente nunca vai saber quantas pessoas foram mortas, porque tem muita gente desaparecida até hoje. E por tudo isso a gente acredita que, infelizmente, aqui em João Pessoa, por exemplo, ao longo dos anos foram feitas muitas homenagens a pessoas ligadas diretamente à ditadura militar. A gente acredita que é mais do que necessário fazer um debate público sobre as homenagens aos ditadores do regime militar. E por conta disso, o Comitê Paraibano Memória, Verdade e Justiça está fazendo uma campanha, um debate nas comunidades para ver o que é que as pessoas pensam a respeito dessas ruas, desses bairros, dessas escolas que homenageiam esses antigos ditadores que infelicitaram a nação brasileira. Por conta disso, nosso companheiro Ricardo Dias esteve lá no conjunto habitacional ditador Ernesto Geisel e conversou com algumas pessoas. A gente está com uma série de sonoras para tocar aqui. Como hoje tem muita matéria aqui, a gente vai colocar só uma senhora, uma participação de uma moradora do bairro. Dona Salete, você sabe quem foi Ernesto Geisel? Ernesto Geisel, ele foi o presidente aqui do Brasil, né? Na época dos militares. Eu acho que foi presidente, se não falha a memória. E o que é que você acha da lei que regulamenta a mudança do nome dos bairros, ruas, que homenageiam pessoas da época da ditadura militar? Olha, eu concordo, viu? Porque eu acho que todos os bairros que tem aqui no estado da Paraíba, com gente que foi presidente, que foi deputado, eu acho errado. Porque assim, eles também roubaram muito. Eu acho que quem tem que estar sendo o nome dos bairros é a população. Pessoa, gente, homem de bem. Eu acho isso. As Abraços Estaduais têm até o dia 30 de outubro para fazer o recadastramento junto a Abraço Nacional para o 7º Congresso. Cada entidade deverá apresentar a documentação de sua Constituição, estatutos, atas e CNPJ e ficha de filiação a Abraço Nacional. A estadual que não se recadastrar até a referida data só participará do 7º Congresso com o máximo de 5 delegados. Deverá ser um delegado por entidade mantenedora de rádio e o mesmo precisa ser dirigente da entidade. Os congressos, encontros estaduais com vistas a tirar delegados, deverão ocorrer até o dia 30 de novembro de 2013. A relação dos delegados deverão ser enviadas a Abraço Nacional até o dia 15 de dezembro. Agora na Rádio Tabajara são precisamente
Hora nenhuma, que a gente está gravando. Como é que você está dizendo hora? São precisamente qualquer hora do dia. Bom, agora vamos começar com o nosso companheiro Ricardo Dias, que é o nosso comentarista oficial, contratado pelo programa, tá certo? Já assinou o contrato, tudo. Está recebendo até hora extra, porque está gravando hoje. Ricardo Dias, você é você é coordenador jurídico da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba. Me diga aí, quantas rádios comunitárias nós temos que existem hoje outorgadas na Paraíba, Ricardo? Você sabe dizer mais ou menos? Você tem uma ideia? Infelizmente esses dados eles são muito imprecisos, porque a Abraço mesmo, ela não tem contato com todas as rádios comunitárias aqui dentro da Paraíba não, porque algumas não têm interesse de se filiarem a Abraço por conta de a gente, pelo estudo que a gente faz e as visitas que a gente consegue fazer às rádios comunitárias, algumas têm alguns interesses políticos que não condiz com a ideologia da Abraço. Elas são filiadas a outra associação, a Abraço. Aqui tem outra associação, a Associação Paraibana de Rádios Comunitárias, que é a Abraço, que é quem aglutina, infelizmente, mais rádios comunitárias filiadas. Inclusive, já que nós estamos aqui em Cabedelo, a Quebra-Mar FM é filiada a essa outra associação. Bom, como vamos falar da questão jurídica, já que você é da coordenação jurídica da Abraço. A gente tem um adversário com poder de fogo muito grande, que é a ABERT, né? A Associação Brasileira de Rádio Comercial. ABERT, de rádio, né? E televisão. Ela representa as rádios comerciais. Como é que é a Abraço, Ricardo? Como é que vocês se articulam juridicamente para enfrentar nos tribunais as ações, o poder de fogo na justiça dessa ABERT? O setor jurídico da Abraço realmente ele está atuante, ele está preparado com advogados conhecedores do assunto. Como é que você vê isso? Infelizmente a briga jurídica é o pior entrave que a gente tem dentro da Abraço e dentro de um pedido de comunicação comunitária de uma outorga de comunicação, porque na Paraíba, eu falo com grande certeza, a gente não encontra advogados que se interessem pela parte de comunicação comunitária. Então a gente tem muita dificuldade mesmo na defesa dos processos de rádios comunitárias aqui na Paraíba. As pessoas que querem montar uma rádio comunitária de verdade, sem o auxílio político, sem se entregar a partidos políticos ou a candidatos, realmente tem uma dificuldade enorme, porque não existe defensor público aqui habilitado para defender as causas na questão comunitária. E a gente tem uma dificuldade enorme de fazer esses contatos. Dentro do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, eu tenho tentado entrar em contato com alguns professores que têm se comprometido em auxiliar. Só que como eles não podem atuar como advogados, porque a legislação, se eu não me engano, ela diz que professores de universidade têm que estar exclusivamente engajados na questão acadêmica. Então, a assessoria deles é só teórica. Na defesa mesmo, é muito complicado de encontrar. Mas aí, como a gente hoje em dia não tem nada, eu acho que esse é um contato válido inicialmente. Então a gente está tentando fazer um contato com os professores dentro da universidade para auxiliar na questão jurídica das rádios comunitárias aqui em João Pessoa e na Paraíba. Você é diretor da Rádio Comunitária Diversidade FM do Jardim Veneza, que tem problemas na justiça também. Vocês foram processados, tiveram equipamento sequestrado pela Polícia Federal, tiveram problemas na Justiça Federal. Bom, na cidade de Pedras de Fogo, um juiz lá da cidade deu ganho de causa para uma rádio da prefeitura, uma rádio que se diz comunitária, mas é uma rádio oficial, chapa branca da prefeitura de Pedras de Fogo, segundo me informaram. E lá tem outra rádio, essa rádio dizem que é uma verdadeira comunitária, porque ela é organizada com base nas entidades da sociedade civil, democraticamente e tal e coisa. Como é que você vê, Ricardo, os posicionamentos do judiciário da Paraíba em relação às demandas das rádios comunitárias? O judiciário aqui é muito omisso com relação a isso e às vezes muito focado no que diz a Constituição ou no que diz as leis que regulamentam a comunicação comunitária. Mesmo a Constituição sendo clara no seu artigo 5º, inciso 9º, que é livre, a liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença, assim é o texto. Claro, se está dizendo lá que é livre, independentemente de censura ou licença,
é lógico que as rádios comunitárias não estariam cometendo crime algum por não ter licença. Existe a necessidade de organização e tudo mais. Mas aí o judiciário tem uma visão totalmente fechada com relação a isso, porque na própria Constituição diz que tem que ter autorização para trabalhar com comunicação, mas aí a minha interpretação é que comunicação e comunicação comunitária são coisas distintas. E aí ficam fechados nessa situação. Tem que ter autorização para trabalhar com comunicação. Então comunicação comunitária também está dentro. E a lei 9.612, que é a que regulamenta as rádios comunitárias, também é um ponto muito usado pelo judiciário para, em vez de facilitar as outorgas, realmente atrapalhar e entravar os processos. Então aqui em João Pessoa e na Paraíba e na maioria dos estados do Norte e Nordeste, é muito complicado trabalhar com o judiciário com relação à comunicação comunitária, porque se houver uma sensibilização, como você falou aí, é por conta de uma ajuda política, de um interesse político, e não porque o judiciário está vendo que a comunicação comunitária é uma luta válida. Pois é, no pretenso Dia da Independência do Brasil, nós estamos falando sobre liberdade de expressão e falta de liberdade de expressão nesse país. Ganância dos empresários da mídia destrói o rádio, prejudicando sua digitalização e a liberdade de expressão. Há algumas semanas, o Ministério das Comunicações lançou uma portaria, a Portaria 197, corrigindo alguns problemas técnicos da péssima regulamentação de já ruim Lei de Rádios Comunitárias 9.612 de 1998. A portaria só coloca no papel pequenas e urgentes correções de situações absurdas que as normas anteriores ignoravam, cujas alterações a migração para o rádio digital mostrou inevitáveis. A primeira delas é o uso de uma nova frequência, de uma outra frequência, para o caso de haver interferência entre duas emissoras. Se hoje o que acontece é a famosa linha cruzada no sistema digital, o resultado seria um apagão das rádios comunitárias. Segundo ponto é o alcance das emissoras de baixa potência. Todos sabem que um transmissor de 25 watts, potência máxima para as comunitárias no Brasil, leva o sinal a mais que 3 km. Mesmo assim, a regulamentação anterior inventava um limite ilusório de 1.000 metros. Os testes do rádio digital só reforçaram a complicação que esta definição trazia para o funcionamento das rádios comunitárias. O último ponto da portaria prevê que o governo possa fazer apoio cultural, quer dizer, fazer anúncio nas comunitárias, o governo, as prefeituras, o estado e tal. Assim como o comércio local já faz, as empresas públicas poderiam veicular mensagens institucionais nas rádios comunitárias, além de ministérios e secretarias para divulgar campanhas de utilidade pública. Nada mais natural permitir que o poder público possa transmitir informações ao cidadão por todos os canais possíveis, rádios comerciais, rádios públicas e, claro, rádios comunitárias. São alterações urgentes e pequenas em relação ao que precisa mudar para a garantia do direito à comunicação. Mesmo assim, as empresas de mídia foram reclamar ao Ministério das Comunicações. Isso mostra que ainda entendem que as rádios comunitárias como concorrência e não como um complemento da comunicação, como diz a Constituição. Pensam que, matando as comunitárias, seriam beneficiados, pois enxergam a comunicação como um negócio e a audiência como um produto a ser vendido para os anunciantes. Agora vamos conversar novamente com o nosso companheiro Ricardo Dias, da coordenação jurídica da Abraço da Paraíba. Companheiro Ricardo, no 6º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, que foi realizado em 2010, foi aprovada uma resolução para que a Abraço Regional tomasse uma posição em relação às rádios ditas comunitárias, que são dominadas por políticos ou são dominadas por religiosos, por igrejas e tal. Aqui na Paraíba, eu perguntaria a você: existem rádios ditas comunitárias nessa situação, que são dominadas por políticos ou por religiosos? E se existe, quais os posicionamentos da sua entidade nesse sentido da resolução da Abraço Nacional? Existir, é claro que existe, né? Aqui a gente, em João Pessoa mesmo, a gente só tem uma rádio comunitária outorgada e, por consenso dentro da própria entidade, acho que a gente parou de ficar batendo nessa tecla. Uma reunião lá que a gente teve há algum tempo atrás, o pessoal disse que se alguém tivesse que reclamar da comunitária de Cruz das Armas, seria o pessoal de Cruz das Armas, que é detentor da autorização, né?
mas é visivelmente fácil de enxergar e de ouvir, já que estamos falando de comunicação comunitária, que os interesses da comunidade Cruz das Armas não são totalmente a comunidade. Pode até acontecer algum trabalho voltado para a comunidade aqui, outro ali, mas no todo acho que é visível que o interesse é outro. Mas a Abraço não se posiciona para orientar a sociedade nesse sentido, não é isso? A última reunião que a gente teve, a fala que a gente escutou e consensuou de certa forma, eu não concordei muito, mas o pessoal consensuou de certa forma, era se alguém tivesse alguma coisa a reclamar ou a denunciar sobre a comunidade de Cruz das Armas, seria o povo de Cruz das Armas que é detentor da concessão. Então, se o povo não reclama, é porque atende às necessidades daquela comunidade. Então, a associação não deveria estar batendo nessa tecla, o que eu acho que é uma coisa muito absurda de se pensar, porque se a associação defende comunitárias que realmente têm um interesse em benefício da comunidade, então ser conivente com uma concessão que não é comunitária seria um absurdo. E não seria, no caso, a tarefa da associação orientar, tá certo? E orientar a comunidade a respeito de o que é realmente uma rádio comunitária, como funciona? Eu entendo que sim, Mozart. Agora também a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar em Cruz das Armas ou em qualquer outra comunidade, porque a Abraço já tentou uma vez conseguir uma concessão ou abrir uma rádio própria da Abraço para poder chegar nas comunidades, para poder chegar na casa das pessoas e jogar essa ideologia. Eu acho que um espaço seria esse aqui, que o pessoal da Abraço, pelo menos nos programas que eu ouço ou que eu participava antes, a Abraço não participa muito com informações. Não tem interesse. Não chega junto do programa, mas seria um espaço legal. Como a rádio comunitária de Cruz das Armas e as outras rádios, que não só se a gente passar para o interior, tem muitas rádios em mãos de políticos. A maioria, as concessões saem muito para o interior da Paraíba. Aqui para João Pessoa só tem uma desde 98 e nada mais. Inclusive, recentemente agora foi aberta uma para o interior do sertão, né? No interior abrem concessões e são autorizadas em tempo recorde. Eu não entendo como né? É visível também que deve ter algum interesse político maior empurrando esses processos e eles são autorizados. Então, existem muitas, mas aqui a Abraço eu creio que... Eu acho que até no sentido de tentar puxar essas emissoras para filiação à associação, parou de bater na tecla de que elas não são comunitárias. Eu acho que houve um descanso nessa parte, por interesse, eu acho, da própria filiação ou de trazer junto. Acho que mudou a ideia. Não vamos bater, vamos tentar trazer para junto da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias para a gente tentar mudar a ideologia de dentro. Vamos falar do macro. Faça aí uma análise, Ricardo Dias, do governo Dilma em relação às rádios, ao movimento de rádio livre, movimento de rádio comunitária. Você acha que melhorou em relação à gestão de Lula ou piorou? Como é que você vê? Assim, desde o início do governo do PT, eu acho que muita gente da comunicação comunitária, muitos militantes, vibraram achando que a coisa ia modificar e que ia facilitar pra gente o acesso à comunicação comunitária. Só que não foi nem no governo de Lula. Parece que a coisa piorou no governo de Lula. Segundo algumas informações que a gente consegue pegar pela internet, as coisas piorou, a perseguição ficou ainda maior. E no governo Dilma eu não vejo muito interesse. Em 2010, dezembro de 2010, a gente teve a primeira conferência de comunicação no final do governo de Lula. E muitas propostas boas saíram da conferência de comunicação no Brasil. Mas dessas ideias, poucas foram colocadas em prática ou nenhuma. Existe uma resolução discutida entre o pessoal da Abraço Nacional e a presidenta Dilma, mas essa resolução também ainda não saiu do papel. Existe uma ideia boa de modificar, fazer essas pequenas modificações que vocês falaram na 9.612, mas efetivamente nada aconteceu e a perseguição só continua aumentando. Porque dentro do Ministério das Comunicações ainda continuam sendo colocadas pessoas ligadas à ABERT, e as grandes TVs ocupam vários cargos importantes dentro do Ministério da Comunicação. Comunidade Periférica de João Pessoa retoma luta para ter sua rádio comunitária de volta. A Associação Unificada dos Moradores do Bairro de São José, em João Pessoa,
retoma a organização de sua rádio comunitária que antes funcionava na sede da entidade e foi fechada, segundo Paulo Batista Alves, que é presidente da associação. Ele disse que a repressão oficial fez recuar o projeto, antes tocado por Júnior e Rubinho, técnicos de som e amantes da radiodifusão. Ele disse que a rapaziada está tentando retomar a ideia da rádio, porque atualmente nem as caixinhas de som nos postos funcionam mais e é importante a gente contar com esse meio de comunicação com a comunidade, já que carro de som é muito caro, muito dispendioso quando eles querem comunicar alguma coisa importante. O bairro de São José é conhecido pelos altos índices de violência e pelas condições não muito favoráveis de urbanização. Na comunidade já foram instaladas unidades de policiamento social, postos de saúde e escolas, mas falta a urbanização, que é motivo de vários projetos governamentais, esses bastante problemáticos porque a comunidade fica às margens do rio Jaguaribe, em área de preservação ambiental. Paulo Batista disse que foi realizada reunião com as lideranças no local no dia 28 de agosto para retomar o projeto de instalação da rádio comunitária. Foram convidados o projeto Sou do Bairro, convidados as igrejas evangélicas e lideranças católicas e principalmente pessoas que têm influência no bairro, como o atleta Jonathan, que é mentor de um projeto que objetiva tirar os jovens da ociosidade através da prática esportiva. Não registramos estatuto, ainda estamos na fase embrionária, mas acho que agora o projeto da rádio vai dar certo nessa comunidade ribeirinha, acredita Paulo, presidente da Associação dos Moradores do Bairro de São José. Alô, comunidade especial de hoje, excepcionalmente gravado nos estúdios Marcáudios do nosso companheiro Marcos Rocha, aqui no centro da cidade de Cabedelo. E a gente agradece muito o apoio do Marcos nesse projeto de comunicação popular. Ricardson Dias, meu compadre Ricardson Dias, da coordenação jurídica da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba, nome muito comprido. Eu estive numa reunião, num encontro feito foi na semana passada, que você também esteve lá. E nesse encontro com o movimento social discutindo democratização das comunicações, pensou-se em articular uma frente parlamentar de apoio às rádios comunitárias aqui na Paraíba, na Assembleia Legislativa. Aí eu pergunto a você, essa articulação existiu? E tem algum deputado que seja uma pessoa que seja assim favorável ao movimento de democratização das comunicações? Vocês pensam em buscar apoio nas câmaras de vereadores e na Assembleia para esse movimento? Como é que você vê essa articulação dessa frente parlamentar? Qualquer discussão que favoreça a luta pela comunicação comunitária e dê embasamento mais oficial às nossas ideias é importante. Só que é muito complicado quando se pensa em trazer os parlamentares para essa discussão, porque em vez de eles terem, foi muito enraizado dentro do legislativo, do executivo e de todos os representantes eleitos pela sociedade, de que eles é que prestam favores à sociedade, entendeu? É uma questão de favores. Eu acho que quando eles assumem essas lutas, eles não vêm como obrigação como parlamentar, sim como favores. Eu acho que montar a comissão é super importante. Agora eu acho que precisa se montar a comissão e se fazer discussões que realmente vão trazer algum fruto de verdade, alguma coisa verdadeira para dentro da discussão da comunicação comunitária, e não ficar só no campo das ideias, no campo da discussão, para o pessoal estar ganhando nome em cima da luta pela democratização da comunicação ou tentando angariar votos com relação a isso. Então a articulação existe, a tentativa existe. Agora eu tenho sempre um pé atrás quando se fala de articular-se com parlamentares e toda essa jogada política que existe, porque hoje a gente não faz política social, a gente faz muita politicagem. Coloca a gente porque eu não se eximo de dentro da sociedade. Se a sociedade está assim, eu faço parte dela também, tenho que me incluir. Mas é uma questão muito complicada passar a fazer política partidária dentro do movimento de comunicação. Ricardson Dias, a gente recebe muitos e-mails, muitas mensagens, telefonemas
de jovens, pessoal que trabalha em rádio comunitária ou quer trabalhar como locutor, como produtor de programas de rádio e deseja muito uma formação, tá certo? Uma formação profissional. A Abraço já pensou em uma escola de formação de radialista. Eu me lembro que a gente fez esse projeto na Abraço, abriu inscrições, as pessoas que se inscreveram. Houve um diálogo com o Instituto Federal de Tecnologia, né? A fundação, a FENATEC. A FENATEC, né? Eu lembro disso, eu lembro. E parece que a coisa não andou. Não, parece não. Não andou, né? Não andou, simplesmente não andou. E aí a demanda continua muito forte no setor. Eu pergunto a você, a associação de vocês pensa nessa escola de formação de radialistas comunitários ainda retomar essa ideia? Eu creio que como é uma ideia interessante, não seria grato de nossa parte desistir dela, né? Só que a questão são as parcerias, os apoios e tal, porque pelo que eu me lembro, quando a gente fez essa articulação, o Cefet não demonstrava, era o Cefet, a fundação, mas a fundação é uma fundação ligada ao Cefet, ao Centro Federal. Sim, certo, claro, é a Fundatec, Fundação da Escola Técnica Federal. Aí a gente fez essa articulação, mas parecia que a pessoa que era representante do Cefet não tinha muito interesse que essa coisa andasse. Eu sei por quê. Ou foi um interesse dentro do Cefet ou uma falta de articulação nossa. Mas Palhano sabe por quê, ele vai dizer agora no ar. Diga não, aí, dizer no ar não, pode não. Bom, mas eu vou convocar você para você dizer isso numa audiência pública, viu? Ricardo, a gente tem uma radiozinha comunitária lá nos confins da Paraíba que está precisando de uma orientação técnica. E é ligada a Abraço, digamos assim, né? Aí eles ligam para vocês, olha, a gente está precisando que vocês dêem uma orientação aqui, como é que instala, como é que faz o equipamento, está fazendo um barulho aqui no equipamento, a gente não tem técnicos. Vocês têm um suporte técnico para dar às rádios comunitárias, para orientar no uso de equipamentos, essas coisas? Nada que comprometa muito, porque sabe que dentro da Abraço não existe entrada financeira para que a gente possa auxiliar as rádios comunitárias em toda a Paraíba como deveria ser feito. Mas num caso isolado, é lógico que existem pessoas que têm um conhecimento técnico muito bom. Tem o nosso amigo do São Rafael, o Daniel, que tem um conhecimento muito bom na área técnica. Tem o próprio Marcelo Ricardo da Rádio Comunitária Diversidade, que são pessoas autônomas dentro do conhecimento e que não tem, acho que, dificuldade nenhuma de auxiliar uma ou outra rádio quando necessário, mas nada que comprometa muito o nosso financeiro, porque é muito complicado. Mas, Ricardo, fugindo um pouco da questão da Abraço, eu gostaria que você não viveu a ditadura militar, mas conhece historicamente, e eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito da impressão que você tem, mesmo que tenha conhecido só lendo a história. Dentro da entrevista que a gente fez, a gente mostrou da moradora aí do Gás, e foi muito engraçado, foi até meio cômico. Cômico e natural a fala dela com relação ao Ernesto Gás, que foi o presidente que a gente perguntou. A pergunta foi: você sabe quem foi Ernesto Gás e tal? Aí ela respondeu: eu acho que foi, pelo que eu lembro, foi um presidente aí da época dos militares e tal, não sei o que. E foi muito engraçado, muito natural a maneira que ela falou, mas realmente é isso. Na época da ditadura militar, as pessoas que viveram e não viveram politicamente, eram cidadãos comuns e anônimos, tinha uma ideia muito vaga do que era realmente a ditadura militar, porque a mídia estava de braços dados com a ditadura militar, e o que passava na TV e no rádio era extremamente censurado. O que era de verdade era censurado, e o que passava era uma maquiagem muito bonita, e que você ficava maravilhado pensando que realmente os ditadores militares, o golpe militar foi o que salvou o Brasil de um desastre econômico, de uma ameaça comunista, que era o que a mídia colocava no ar na época. Eu estava fazendo uma pesquisa com relação a isso por conta do curso de Direito que a gente faz na UFPB, e eu peguei até umas propagandas do tempo da ditadura militar, e tinha uns jingles, umas musiquinhas que dizia que o Brasil sempre ia pra frente, que realmente era um país de todo mundo, e de braços dados a gente consegue alcançar o desenvolvimento, que ela sendo jogada direto como foi, tenho certeza,
fazia uma lavagem cerebral muito bem feita nas pessoas. Então, quem estava envolvido politicamente dentro do regime militar sofreu repressões com certeza, teve muita gente que morreu, jornalistas, enquanto os grandes empresários estavam aí de braços dados com a mídia e daquele namorozinho que sempre foi, com a ditadura militar que sempre foi, os jornalistas, os profissionais tinham um interesse de colocar a verdade, de mostrar a verdade. E muitos jornalistas foram perseguidos. Tem até a questão tem uma foto conhecida dentro dos estudos em universidades e escolas, que é do Vlado. É um jornalista que, quando ele foi preso, aí o laudo dele foi que ele se suicidou. Vladimir Herzog, jornalista era conhecido como Vlado. Ele, segundo o laudo da morte dele, ele se suicidou dentro do DOPS. E aí a foto dele mostra ele de joelhos, né? Aí você fica se perguntando, pra ele não morrer enforcado, era só ele se levantar, né? Era uma maquiagem que o pessoal da ditadura fazia quando o pessoal não aguentava as torturas e morria. Aí não, ele se suicidou. E aconteceu muito isso com jornalistas. Ricardo, eu vou contar aqui uma passagem que ilustra muito bem a estupidez do sistema da censura daquela época. Dom Helder Câmara foi o religioso mais perseguido pelos ditadores lá, pela ditadura militar, porque Dom Helder Câmara era um homem corajoso que se colocou ao lado do pobre, ao lado do oprimido, né? Então Dom Helder Câmara tinha um programa numa rádio católica do Recife, uma rádio da Igreja Católica. Como ele não podia falar, tudo que ele falava era proibido, né? Tudo que ele dissesse era censurado, motivo de censura, de repressão. Um dia Dom Helder Câmara botou no ar uma gravação do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha você conhece, né? Bem aventurado, né? Aí o censor da época mandou chamar o bispo e disse: olha, o senhor, por favor, não bote mais aquele Sermão da Montanha e eu quero saber quem é o autor desse panfleto comunista, para que a gente possa chamá-lo aqui. Eles queriam censurar Jesus Cristo. Registre-se que Dom Helder Câmara apoiou o golpe, né? A princípio ele apoiou. E depois, quando ele viu que tinha partiu para um apoio errado, aí voltou atrás e começou a... É porque na época o Brasil estava sofrendo realmente uma questão econômica, uma baixa econômica muito grande. Não, na verdade... E tinha medo de uma ameaça comunista, tal. A questão era a ameaça comunista, porque João Goulart era mais ligado à esquerda. E outra coisa, porque pelo que eu pesquisei, João Goulart, ele estava tentando acabar com os monopólios da comunicação também, algumas propostas que ele tinha tudo nesse sentido para acabar com o monopólio da comunicação, e aí se mostra como é que os empresários da comunicação também participaram. E a reforma agrária também, a reforma agrária. E aí... Você tem razão, Ricardo. Essa questão da comunicação foi muito forte, foi uma das causas da união das classes dirigentes com os grandes empresários da mídia internacional para tramar o golpe no Brasil. E eles, de repente, eles financiaram toda a questão da ditadura. Mas aqui eu tenho uma notícia sobre encontro de radiodifusores comunitários propõe estratégia para instalar mais rádios comunitárias em João Pessoa. Em evento ocorrido no dia 27 de agosto, no Sindicato dos Telefônicos da Paraíba, foi levantada a questão da falta de interesse do Ministério das Comunicações em conceder novas outorgas para rádios comunitárias na capital da Paraíba, a única cidade de sua dimensão a contar apenas com uma única rádio de baixa potência. Desde 2009, as rádios Diversidade e Alquimista aguardam a definição da concessão da outorga por parte do Ministério das Comunicações. Diante desse quadro, o jornalista Dalmo Oliveira, que é o nosso companheiro aqui do programa Alô Comunidade, que recomendou que as entidades ligadas à comunicação comunitária usassem a estratégia posta em prática em Salvador, na Bahia, onde mapearam e dividiram as áreas urbanas com o loteamento do espectro entre entidades do movimento social, o que foi feito em um único pedido ao Ministério das Comunicações. Essa espécie de consórcio entre as entidades pode facilitar as concessões de outorgas e dar mais legitimidade às entidades que irão explorar o serviço de radiodifusão comunitária para evitar que os canais sejam concedidos a políticos ou empresários do setor. Ricardo Dias. Aí, Ricardo, seu abraço entra aí nessa história, né?
Também, agora com relação, você falou da diversidade, eu também faço parte da diversidade desde a sua fundação. E o nosso projeto técnico já voltou pela 3ª vez agora, nesse último mês. Dizendo, eles já justificaram várias coisas absurdas, já justificaram que o Jardim Veneza não existe. Segundo o Ministério das Comunicações, Mozart foi me buscar lá hoje de barco, porque disseram que o Jardim Veneza é dentro do mar. As coordenadas que a gente enviou jogava dentro do mar. Já disseram que a gente estava dentro do raio de transmissão de Cruz das Armas, que tem que ter no mínimo 2 km de distância de uma autorizada para outra. Como você mesmo falou, como se as frequências fossem inteligentes e parassem de ser transmitidas quando chegassem em certo ponto, né? Um fato curioso é que quando a gente foi comprar o nosso transmissor na APEL, em Campina Grande, o técnico da APEL disse, olha, com um transmissor de 25 watts dentro de João Pessoa, que é uma cidade que não tem muitos prédios altos, muitos montes e tal, mesmo que você enterre o transmissor 10 metros dentro do chão, ele ainda vai transmitir mais de 1 km, muito mais de 1 km, porque a potência é muito grande e o ar em João Pessoa é muito limpo. Então... Ricardo, eu vou fazer uma pergunta aqui também um pouco polêmica, uma pergunta polêmica para você. O pesquisador Dioclésio Luiz, que é autor de vários livros sobre rádio comunitária, um grande militante da comunicação comunitária nesse país, Dioclésio Luiz, ele disse o seguinte, que a igreja católica é a coisa mais autoritária do planeta. Simplesmente ele coloca a igreja católica como uma instituição altamente autoritária, segundo a opinião de Dioclésio Luiz. Eu não estou dizendo nada. Mesmo assim, a igreja comanda muitas rádios que se dizem comunitárias, tá? Além das rádios comerciais, digamos assim, que estão sob domínio da Igreja Católica. Aí eu perguntaria, o que é que você acha de igreja, seja católica, seja protestante, seja qualquer tipo de vertente religiosa, o que é que você acha de igrejas comandando rádios comunitárias? Dioclésio Luiz é jornalista, mestre em comunicação pela UNB, autor de A Arte de Pensar e Fazer Rádios Comunitárias. Aí, Ricardo. Na verdade, sobre esse assunto eu não preciso dizer nada, né? Porque é inconstitucional. A Constituição brasileira diz que políticos ou entidades religiosas não podem ser detentores de concessões públicas. Então, como as concessões de rádio e TV, tanto comunitária quanto comercial, são concessões públicas, então é extremamente ilegal, extremamente inconstitucional que qualquer tipo de igreja, seja ela evangélica ou católica, protestante, ou qualquer partido político ou candidato eleito, poder ter concessões de comunicação pública. Então, sobre esse assunto eu não preciso dizer nada, porque a Constituição já é extremamente clara. Agora, para barrar os processos de associações que realmente estão dentro dos padrões de conseguir uma concessão comunitária, o judiciário consegue ler a Constituição de maneira a fazer com que essas concessões não sejam dadas. Agora, uma coisa clara desse tipo de igrejas e partidos políticos serem donos de concessões que são visíveis, extremamente visíveis aqui dentro de João Pessoa, da Paraíba e de todo o Brasil, nada acontece. Quer dizer que você acha que o judiciário olha as questões pelo viés da classe dominante. Mas me diga, quando vocês estavam no ar, a Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, vocês transmitiam a missa todo domingo, né? Vocês transmitem, né? Transmitem ainda não? A gente transmitia a missa, na verdade não era a missa, a gente transmitia o terço. Todos os dias às 6 horas, de domingo a domingo, a gente transmitia a oração do terço. Só que aí a gente tem uma ideia que é a seguinte, tinha uma ideia e tem ainda hoje, que se a gente abre espaço para uma igreja católica, a gente tem que abrir o mesmo espaço para uma igreja evangélica. E mesmo assim, a gente tem uma ideia de que se tem um espaço, não se precisa abrir aquele espaço para várias. Tipo, se a igreja A tem um espaço, a B também tem que ter. O mesmo espaço seria utilizado entre todas as igrejas, porque pra gente é uma questão de diversidade, uma questão de união entre as igrejas, as associações e tudo mais. Então, mesmo a gente tendo esse olhar para religiosidade, a gente tinha esse olhar tanto para a igreja católica, quanto para a evangélica, quanto para algum terreiro que quisesse o espaço, quanto para algum centro espírita. Pra gente, todos eles eram dignos de ter o espaço, mas lembrando, é o espaço e não a concessão. Militante de rádio comunitária,
lança livro contando experiência na capital da Paraíba. O comunicador social Daniel Pereira está lançando o livro O Rádio e a Mudança Comunitária, onde conta a história da rádio comunitária Voz Popular da comunidade São Rafael, em João Pessoa. O livro também mostra o surgimento do rádio no mundo, suas primeiras transmissões e seu auge no Brasil, e apresenta situações vivenciadas por este meio de comunicação na Paraíba. A história da rádio comunitária Voz Popular da comunidade São Rafael é o foco da obra do comunicador, que é militante do movimento de rádios comunitárias na Paraíba. Com uma pequena mesa de som e 4 canais, um amplificador de 1.500 watts, um radiogravador portátil, um mini system, um DVD e 2 microfones, a programação da rádio ia ao ar, produzida e falada na voz das próprias crianças e adolescentes da EBE. Isso sempre foi o diferencial e era muito bom ver o povo falando para o povo, de uma forma que todos e todas entendiam e gostavam. Pois é, no livro tem dizendo que essas crianças e adolescentes participaram de várias oficinas nas áreas de locução, dicção, radiojornalismo, elaboração de roteiros e produção de programas, que os capacitou cada vez mais para o desempenho do papel de comunicadores na rádio da comunidade. Esse é um trecho da reportagem sobre a criação da rádio comunitária Voz Popular. Ricardo Dias, da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba, coisa longa, né? Vocês... Aí eu perguntaria a Vossa Excelência, Ricardo Dias, a gente está aqui com algumas perguntas da produção, mas antes eu quero mandar um alô para a Zezé, a professora Zezé lá de Recife, e a professora Fafá de Itabaiana, que são irmãs e estão ouvindo o nosso programa. Meu alô especial também para a minha comadre Jandira Lucena, para os companheiros de Mari, que fundaram comigo a Rádio Comunitária Araçá, que também retransmite este programa Alô Comunidade na cidade de Mari. E um alô para quem? Para a dona Lúcia Conceição, que mora lá em Jaguaribe, lá no meu bairro, perto do Hemocentro. E um alô também para meu padre Mário Gomes Filho. E lá no Jardim Veneza, a gente vai mandar um alô para quem? Para Marcos, né? E Marcelo também está ouvindo a gente, com certeza. A gente está sempre transmitindo lá também. Como é o nome daquela heroína que é mãe de Marcelo? Dona Célia. Dona Célia, que já fez várias falas interessantes aqui no Alô Comunidade e tal. Já participou de algumas edições. Dona Célia tem uma história interessante. Quando a Polícia Federal foi prender, foi sequestrar os equipamentos da Rádio Comunitária Diversidade FM, ela estava em casa, né? Então ela quem recebeu os agentes. Isso. Aí ela disse: o que é que vocês querem? Senão a gente vem aqui para pegar os equipamentos dessa rádio, que é uma rádio pirata. O que foi que ela disse? Aí... Ela disse: não, aqui não entra ninguém. Aqui na minha casa, a casa é minha, aqui não entra ninguém. E se vocês quiserem entrar no estúdio, é só dar meia volta aí e subir aquela escada. Mas aqui na minha casa, a casa é minha e tal. E aí, o engraçado foi que ele disse: então esteja presa, hein? Esteja presa. Aí ela ficou naquela: não, mas se vocês quiserem me levar, mas a minha casa é trancada aqui, ninguém pode entrar. E nesse moído todinho eu acabei chegando e acabei conversando com o pessoal. Mas eles queriam prender Dona Mas aí queria primeiro invadir. Ela foi consciente em saber que a casa dela é asilo inviolável e que não se pode de maneira alguma adentrar a casa de ninguém sem prova nenhuma de alguma coisa. Só com mandado de segurança. Só com mandado judicial, Judicial, Mandado judicial. A gente foi preso lá em Itabaiana sem mandado, sem nada. Sério que foi em flagrante. E em flagrante não tem esse negócio de mandato de nada, não. Prenderam a gente com tudo e levaram os equipamentos lá da rádio. Prender e levar os equipamentos, agora não pode adentrar em nenhum espaço físico de ninguém sem o mandado judicial. Pô, o cara entrou lá com a metralhadora na mão. Não, o terrorismo é muito grande na hora que eles chegam. Eles chegam para amedrontar, tá? Ô, Ricardo, você acredita que a sociedade brasileira vai ter forças para mudar esse estado de coisa? Você está vendo hoje uma campanha no Brasil para a nova Lei Geral das Comunicações, que é um projeto popular, né, de iniciativa popular, que está arrecadando assinatura no Brasil todo. E a gente assinou nesse seminário da semana passada, o pessoal estava recolhendo assinatura lá também. Você acredita na implantação dessa nova Lei Geral das Comunicações em defesa da pluralidade? Porque você sabe que as forças dos adversários é muito grande, né? A força do sistema, né? Como eu disse a você, judicialmente a gente não tem apoio nenhum, porque dentro das universidades e os advogados que existem, nenhum são formados para defender nessa área. Apenas defender os interesses dos empresários, mas da comunidade, da sociedade civil, não. Mas eu acho que, por se tratar de um projeto de iniciativa popular, eu acho que é válido sim, porque
um dos nossos maiores inimigos é a legislação. A lei da ficha limpa foi um projeto de iniciativa popular, né? Quando o projeto de iniciativa popular é bem feito e realmente recolhe assinaturas de maneira a suprir a necessidade, se ele chegar a fazer parte da legislação, vai ajudar muito, porque hoje na legislação só tem coisas contrárias. Porque você vê, olha, por exemplo, o Código Brasileiro de Telecomunicações, ele já completou 50 aninhos, 50 anos. Na época da ditadura, que a gente já falou aqui. Quando ele foi feito, não existia, nem se sonhava com essa história de rádio comunitária, tá certo? E, portanto, os avanços da telecomunicação, quer dizer, está ultrapassado e muito esse Código Brasileiro de Telecomunicações. Mas como ele serve aos interesses do monopólio, né? Como serve aos interesses dos que mandam no sistema, aí ninguém quer uma nova lei, ninguém quer mexer, né? Eu acho que é o seguinte, Dilma tem medo que aconteça com ela o que aconteceu com o Jango, né? Que ela vai tentar mexer. Apearam no poder por conta dessa história de... Vai tentar mexer aí na legislação de comunicação e aí vai ser colocada para fora também e vão dar outro golpe nela. Mas vamos lembrar que hoje é o dia de quê? Da independência do Brasil. Hoje é o dia que a gente tem que comemorar o que Dom Pedro subiu no cavalo e disse que a gente estava livre. Palhano José da Silva. Rádios comunitárias para todos os povos. É tema de seminário nacional realizado pela AMARC Brasil e Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará. A proposta é colocar em pauta o debate urgente sobre o direito à comunicação de populações indígenas, comunidades tradicionais e em áreas rurais do país. No Brasil, como em diversas partes do mundo, persiste uma dívida histórica com as populações indígenas e comunidades tradicionais no que diz respeito aos direitos sociais mais básicos, entre eles o direito humano à comunicação. Garantir acesso pleno e a constituição de meios de comunicação próprios e comunitários para populações indígenas e quilombolas, bem como para as populações em assentamentos e acampamentos rurais, contribuiria tanto para preservar identidades quanto para promover suas reivindicações. Para debater o assunto, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Pará, UFPA, realizou no último dia 29 de agosto o seminário Rádios Comunitárias para Todos os Povos. O evento foi aberto ao público e aconteceu no Auditório Setorial Básico 2 da UFPA, no bairro do Guamá, em Belém, das 9 às 18 horas. Nós estamos encerrando o programa de hoje e agradecendo a participação mais uma vez de Ricardo Dias, convidando para o próximo programa estar aqui conosco. Ricardo Dias, boa tarde e volte sempre. Valeu muito pelo convite, é sempre um prazer estar participando de um programa como esse, que eu vi nascer a ideia e ser colocado em prática. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente no São Rafael, que foi citado aqui, no Timbó também, pessoal da Independente, no Jardim Veneza. Mussumago. O pessoal de Mussumago também, que sempre participa, é alquimista lá, se não me engano. O pessoal aqui tem um movimento muito bom de comunicação comunitária e é um pessoal que faz essa ideia do Alô Comunidade também chegar a outros espaços, né? O pessoal lá em Mogeiro, sempre falo de Mogeiro aqui também, porque o pessoal que eu conheço lá, da família da minha noiva, vizinho à rádio comunitária lá, sempre ouvindo pela internet, não consegue chegar pelo rádio, porque a AM é uma frequência meio esquecida pela própria tecnologia. Os rádios hoje não tem, alguns não tem o sensor de AM, mas pela internet conseguiam chegar longe. Eu vou mandar um alô para a Dona Hilda e para Vitor Palhano. E até agora estamos encerrando mais uma vez o programa Alô Comunidade. Eu mando um abraço a todos os nossos ouvintes, todos os nossos rádio ouvintes. E no próximo sábado estaremos de volta mais uma vez nos estúdios da Rádio Tabajara, ali próximo da Mata do Buraquinho, o pulmão da cidade de João Pessoa. Aqui encerramos, portanto, essa edição do Alô Comunidade, anunciando para o próximo sábado, no mesmo horário, no mesmo canal, mais cultura e mais movimento de rádio comunitária nas ondas da Tabajara AM e de nossas emissoras parceiras, além dos blogs e sites que nos retransmitem para o Brasil e para o mundo. E um forte abraço a todas e todos e até sábado. Aqui falou Fábio Mozart, o seu criado.